Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o seguinte: Isaías 14 fala de Satanás? Será que Isaías capítulo 14 fala da queda de Satanás? Pois bem, se você já ouviu esse texto sendo pregado por algum líder religioso, por algum pastor ou um líder eclesiástico e já viu ele falando a respeito de que esse texto fala da queda de Satanás, hoje você vai se surpreender muito com tudo que nós vamos estar colocando aqui. Mas antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, de iniciarmos esse conteúdo, eu gostaria de pedir a você, deixa aí o seu like no vídeo. Quando você deixa o seu like aqui no vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele aparece para outras pessoas. Compartilha essa mensagem rapidinho. Manda essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, seus vizinhos, os seus conhecidos nas suas redes sociais, seja o Facebook, o WhatsApp, Instagram e outras redes que você tiver. E também não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, é rapidinho. Se inscreve aí, porque você se inscrevendo no nosso canal, você vai estar por dentro de todos os conteúdos novos que são colocados aqui semanalmente, tá certo? Bom, o texto tradicional que nós vamos estar utilizando aqui hoje é o texto de Isaías 14, versículo 12 ao 15, que vai dizer o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então, o que acontece? Muitas pessoas pegam este texto de Isaías, capítulo 14, para dizer que esse texto se refere à queda de Satanás. Mas hoje nós vamos fazer uma análise que você vai ver que não tem como você atribuir esse texto à queda de Satanás justamente por causa de algumas características que são vistas dentro da própria Bíblia. Vamos lá, vamos fazer, aqui tem o nosso esboço, vamos dar seguimento aqui. As nações ao redor de Israel adoravam as estrelas, quer isoladamente, quer como constelações. Astrólogos e sábios estudavam cuidadosamente os movimentos das estrelas para determinarem a vontade e a mensagem desses deuses, mas em vão. E nós temos referências de Isaías capítulo 47, versículo 3. Então já é uma característica dentro do autor de Isaías, ou seja, dentro do Isaías, do profeta Isaías, ali do livro do profeta Isaías, essa questão das estrelas estarem associadas a este paganismo, a essa adoração a outros deuses. E aí vem a pergunta: quando foi que Satanás foi considerado um deus dessas nações no período do Antigo Testamento? Porque no Novo Testamento nós temos uma referência que fala que o Deus deste século. Mas quando foi no Antigo Testamento que nós temos essa referência? Uma vez que esse texto se fala aí de Isaías capítulo 14, a queda de Satanás. Nós não temos. Vamos lá para a expressão em hebraico. Heilal, Heilal. Heilal significa brilho, estrela da manhã. Vem de Halal, que significa brilhar. Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista e Atualizada, eles trazem o vocábulo Heilal, estrela da manhã. Eles traduzem como estrela da manhã. Todos os usos desse verbo está ligado com contextos mitológicos, tanto em Jó 29, 3, 31, 26, como em Isaías 13, 10. O verbo é usado para destacar o aspecto dos astros. A raiz é empregada para reproduzir a luz dos corpos celestes. Então, ou seja, esse vocábulo Heilal, que vem de Halal, ele é um vocábulo que ele está se referindo aos astros, está se referindo às estrelas. E quando foi que Satanás foi tratado como uma estrela dentro da Bíblia? Em momento nenhum. Porque se você for ver, as referências que tem a ele é que ele é o dragão, a antiga serpente, mas não fala que ele seja uma estrela. Em momento nenhum fala sobre isso. Então, ou seja, quando foi que Satanás ele se tornou um sol ou uma estrela? Não tem essa referência dentro da Bíblia. Existe uma versão cananeia do mito grego de Feton, da era heróica. Essa versão é equivalente ao mito ugarítico de Atar, filho de Atirate,
que foi incapaz de ocupar o trono de Baal. Foi Fetom que tentou subir às alturas do céu como a estrela da alva. Foi condenado a ser sempre lançado no Hades, Sheol. Então, ou seja, se você for pegar dentro das histórias antigas, você vai ver que essa questão da queda de uma estrela, de um personagem caindo, vem dentro dos quê? Dos mitos cananeus, ou seja, vem dentro aí dos mitos ali referentes a Baal e também nos mitos gregos referentes a Fetom. Então, se você for ver essa história que os líderes religiosos pegam no dia de hoje, que muitas igrejas estão pregando aí que esse texto se refere a Satanás, ou seja, essa referência é uma associação ao paganismo, a mitos do paganismo lá fora. Então aí é uma coisa que se você for parar para analisar, eles pegam uma história do paganismo, que muitas das vezes eles repugnam muitas coisas do paganismo, que é coisas que dizem respeito, que é conveniente a algo para eles, para que eles preguem uma determinada doutrina, mas no momento que é para você analisar a questão do texto, ou seja, esses mitos não servem. Algo muito interessante que você vê que essa história aí de que a queda do capeta, né, foi nesse texto, você veja que vem de uma história pagã. O monte da congregação, Moed, no verso 13, em Ugarítico nós temos o monte de Lala, onde estava, ou seja, o corpo reunido ou a congregação. Tissafon é mencionado no hebraico e conhecido em Ugarítico como a montanha dos deuses. O contexto de Isaías 14 deve ser levado e entendido dentro da mitologia. O texto é uma citação das palavras de um rei pagão. Então, ou seja, todo esse contexto de Isaías 14 está inserido dentro do contexto pagão, ou seja, dentro da mitologia do que? Daquele deus pagão que era o rei ali de Babilônia, que estava sendo mencionado nesse texto. Jó 41, 18. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz e os seus olhos são como as pestanas da alva. Por que não colocam a estrela da alva e dão referência a Satanás saindo dos olhos do Leviatã? Por que não fazem isso nesse texto aqui? Já que também é um texto que fala da estrela da alva e esse mesmo vocábulo aqui, Heilal, ele é utilizado. Por que eles não fazem isso? Salmo 148, 3. Vai falar assim, ó. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes. Pode ser uma estrela louvar? Não. Por isso não passa de um tipo de narração fictícia para expressar uma verdade. Então, ou seja, não tem essa questão aí. Jó 38, 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus. Se a estrela da alva fosse uma referência a Satanás, teríamos mais de um indivíduo desse, já que o texto aqui está no plural, indicando mais de uma estrela. Então, ou seja, quanto foi que a Bíblia fala que existe mais de um capeta? Não tem. Então, não existe. O texto aqui utiliza Kokbei, que é uma estrela, e temos aqui Benei Elohim, filhos de Deus, que são coisas completamente distintas no texto. Então, nesse texto aqui de Jó 38, 7, também tem essa referência de estrela, mas é utilizado até mesmo um outro vocábulo diferente. Juízes 5:20. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. Pode uma estrela pelejar contra alguém? Se sim, qual é o fato histórico que comprova isso? Se realmente as pessoas pegam a referência ali falando que a estrela está falando de Satanás, né? Que eles querem forçar o texto a dizer isso. Então, quando foi que uma estrela pelejou contra alguém? Vamos pegar dentro desse mesmo contexto aqui, já que estamos ali tratando de um texto que fala de algo figurado, não é? Então, já que é para literalizar, então quando foi que uma estrela pelejou contra alguém? Se sim, qual que é o fato histórico que comprova isso? Vamos continuar. O próprio Pedro, em 2 Pedro 1,19, diz que a estrela da alva apareça em vossos corações. Se fosse atribuir isso a Satanás, teremos que admitir que o mesmo pode aparecer em nossos corações. Então, quando foi que isso aconteceu, pessoal? Isso com base em tudo que as pessoas atribuem conforme Isaías capítulo 14 aqui, tá? Uma vez que atribuem esse Isaías capítulo 14 a queda do capiroto, do diacho, né? Do capeta, uma vez que eles atribuem essa queda dele nesse texto,
esse texto de 2 Pedro 1,19 estaria afirmando que essa estrela da alva, ou seja, uma vez que a estrela da alva se refira a Satanás, estaria falando que ele pode aparecer nos nossos corações. Olha aí uma coisa que nenhum líder religioso parou para poder analisar, para chegar a essa conclusão e dizer para os seus liderados ali, onde eles estão apregoando essas, esses equívocos dentro desse texto de Isaías 14. Jesus disse que é a estrela da manhã, ou a estrela da alva. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Tem até alguns vídeos dentro da internet que falam que Satanás ali é Jesus, porque justamente por causa desse texto, justamente por causa desse equívoco que muitos líderes religiosos eles cometem. Então, pessoas fazem associação a essa estrela da alva ali, que é Jesus, ou seja, referência a ele sendo o mesmo capeta ou irmão dele. Teríamos que admitir que Jesus também seria o próprio Satanás. Isso a Bíblia mostra o contrário. Como que mostra o contrário? Nós temos todos esses textos aqui, ó. Mateus capítulo 4, versículo 1, Lucas 4, 2, Marcos 1, 13. Todos esses textos ali mostram dois personagens totalmente distintos, o que mostra desassociação entre Jesus e a figura do capeta. Deus criou as estrelas para darem luz e governarem a noite. Utilizar estrelas, sol e lua, os astros, tendo características de seres humanos como falar, olhar, tocar e etc., significa que está usando antropomorfismo, que é quando um ser inanimado assume características humanas. Então, ou seja, quando os escritores falam ali que uma estrela está falando, que uma estrela está guerreando, e etc e tal, isso é um antropomorfismo, ou seja, é um ser inanimado, que não tem vida, ou seja, assumindo características humanas. Então, isso é um tipo de linguagem, ou seja, um tipo de linguagem ali, metafórica, utilizada dentro do texto bíblico. 1 Coríntios 15, 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Aqui é falado da glória diferente de determinadas estrelas. Paulo usa asteron, estrela, a mesma palavra que se utiliza para referir a estrela que guiou os 3 reis magos, e não se referindo ali a um ser que esteja assumindo essa característica. Não, mas literalmente estrela, ou seja, é um antropomorfismo também. Apocalipse 12, 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nós temos aqui a expressão Caebalen altus eistengen, que significa e jogou as mesmas para a terra. A terra tem mãos para receber algo? Logo vemos que o quê? Que não. Então você veja que todas essas questões aqui, você pega até Apocalipse capítulo 12, também vai ser utilizada essa mesma palavrinha aqui em grego, que é a palavrinha asteron. Essa asteron, ou seja, que vem que é aportuguesada, né, deu origem à palavra astros. Então, ou seja, essa palavra asteron, se referindo à estrela, é uma estrela, e não que esse texto ele seja ali um texto literal, falando que teve ali um momento que existiu um dragão que arrastou, não. Isso é uma linguagem figurada dentro do próprio livro do Apocalipse, que é um livro que utiliza muito essa questão de figuras, né, que trata dessa questão do metafísico, da associação de figuras com acontecimentos apocalípticos. Né? Conclusão. Em todos os contextos onde é mencionada estrela se referindo a alguém, todos mencionam em seus respectivos contextos a quem é dirigida a declaração. No caso de Isaías 14, capítulo 14, é dirigida ao rei da Babilônia e não a Satanás. Nem indireta, quanto mais indiretamente. Então, todas as vezes que foi mencionadas as estrelas, estão se referindo a uma pessoa específica. E quem seria essa pessoa no contexto de Isaías 14? É óbvio que é o rei da Babilônia. Vocês podem estar lendo aí Isaías 14 depois. O vocábulo Heilal, estrela, é um rapax legômenon, aonde existe uma única atestação do vocábulo em toda a Bíblia. Então, ou seja, dentro do próprio texto de Isaías 14, a palavra estrela, ela é um rapax legômeno. O que é um rapax legômeno?
é quando acontece uma única atestação de um texto dentro de toda a Bíblia. Então, ou seja, como que você vai fundamentar uma doutrina em cima de uma única atestação? Não tem como. E como construir uma doutrina em cima desse único relato? Fica impossível atribuir uma suposta queda de um Satanás nesse texto. As referências bibliográficas estão aqui para os senhores pesquisarem, tá certo? Então fica esse vídeo para vocês. Mais uma dúvida esclarecida dentro do próprio contexto bíblico. Já deixa aí o seu like, comenta nesse vídeo o que você está achando aí dos conteúdos. Compartilha essa mensagem para o maior número de pessoas que você conseguir, para que elas tenham acesso a esse conteúdo também. Se inscreva aqui no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades que vão ser colocadas aqui semanalmente. Eu agradeço a todos vocês por terem ficado aqui comigo até o final. Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.